Bom, pessoal, então boa tarde. Vamos começar aqui nossa aula 2. Estou compartilhando a minha tela. Todos vocês estão vendo a minha tela aqui no Journal? Sim? Sim, professor. Ótimo. Então, na aula de hoje, nós vamos começar o assunto de cálculo 2, né? A aula passada foi só revisão. Eu ainda vou fazer alguma revisão nessa aula para alguma coisa que a gente vai precisar, mas seria o primeiro conteúdo dessa disciplina. Nós vamos, nesta aula, estudar primitivas. Então, eu vou fazer primeiro, vou apresentar a definição de primitiva, vou fazer alguns comentários sobre ela, faremos exemplos, depois propriedades, e no final eu quero mostrar uma aplicação de primitiva. Muito bem, então, primeiro vamos dizer o que é uma primitiva. Bom, para falar de primitiva, eu preciso falar de funções. Para falar de função, né, eu preciso de um domínio e de um contradomínio. O domínio das minhas funções aqui vai ser i. I é um intervalo. E daí eu vou pegar duas funções. Eu vou pegar f, uma função definida no i a valores reais, e deixa eu só escrever direito aqui. F, desta maneira, uma função. E fzinha, outra função. Certo? Então, eu tenho duas funções. Aí, eu vou dizer que a função f maiúscula é primitiva da f minúscula. No intervalo i, que é o domínio. Esse em i eu vou omitir no resto da aula. Sempre vai estar subentendido que você está trabalhando nos reais, no domínio todo, certo? Da função. Então, vai ser primitiva em i quando eu tiver que a derivada da f maiúscula é igual a f minúscula. Certo? Então, vamos fazer aqui uma brincadeira. Diga. Professor, no começo daí, esse sejam i contém, quer dizer, contém R, né? Seja i contido em R um intervalo, ou seja, contido pega i um intervalo real. Certo? Certo, ok. Então, vamos lá. A gente, no cálculo 1, vocês não fizeram comigo, mas provavelmente em todo o curso que faz, está muito acostumado em fazer o quê? Você vai lá na sacola que tem todas as funções que são deriváveis, e daí você calcula a derivada dessa função e cai aqui numa outra sacola, que é a sacola das funções que são derivadas de alguma função, de alguma outra função. Então, eu vou escrever assim, é derivada de alguém. Isso aqui é derivar, certo? Agora, na primitiva, eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar uma função dessa sacola da direita e vou levar na sacola da esquerda. Ou você pode pensar naquela história também da maquininha, né? Você tem uma maquininha que pega uma função e transforma essa função na derivada. Agora eu vou trabalhar na maquininha ao contrário. Eu vou pegar uma função aqui e vou levar ela numa função de tal modo que essa função é a derivada da função que eu tinha a priori. Tudo bem? É isso que nós vamos fazer aqui. Joia. Joia. Vou fazer alguns exemplos para a gente entender melhor. Vou começar derivando, que é o caso, já que a primitiva
é uma, digamos, antiderivada, né? Eu vou começar derivando. Então, vamos só se lembrar de algumas derivadas. Lembre-se que se eu pegar n, um número real, exceto pelo zero, e eu definir fn de x igual a x a n, aqui só tem que tomar um cuidado, eu não vou entrar nesses detalhes, mas se o n for um racional, né? Se for um irracional, né? Isso daqui só está definido para x positivo, mas se o n for natural, ou melhor, se for um inteiro, então essa função está definida para x em qualquer real. Mas isso vocês provavelmente viram ou deveriam ter visto em cálculo 1. Recomendo quem não viu, dá uma olhada lá no material que eu enviei para vocês, do meu canal, por exemplo, das minhas aulas antigas. Muito bem. Aí eu pego essa função aqui. Se eu tenho essa função, então a derivada dela é nx elevado a n menos 1. Ora, deste modo, eu concluo que a função x elevado a n é a primitiva, ou melhor, é uma primitiva de nx elevado a n menos 1. Por quê? Por quê? Porque a derivada de x elevado a n dá nx elevado a n menos 1, certo? Então, uma primitiva de nx elevado a n menos 1 é o x elevado a n. Vamos fazer outro exemplo. Se eu pego agora, por exemplo, num caso particular, vamos fazer como se fosse um exercício. Encontre uma primitiva para f de x igual a x ao quadrado, por exemplo. Então, o que eu estou atrás? Eu estou atrás de uma função cuja derivada dessa função de x ao quadrado. Aí vocês podem se lembrar do seguinte, lembre-se que se você vai lá e deriva, olha na potência, eu tenho um quadrado, certo? Bom, derivada de x elevado a uma potência, a gente acabou de ver que é aquele escorrega, entre aspas, e n menos 1. Então, se eu pego, por exemplo, a derivada do x ao cubo, a derivada disso é 3x ao quadrado. Olha só, está quase como eu quero, só que eu tenho um 3 aqui. Tem um problema do 3. Como que eu resolvo esse problema do 3? Eu posso, por exemplo, multiplicar dos dois lados por 1/3 e observar que eu sempre posso, entre aspas, passar a constante para dentro da derivada. E desta maneira, eu vou ter, então, que a derivada de 1/3 de x ao cubo é igual a x ao quadrado. Então, como a derivada de 1/3 de x ao cubo dá o x ao quadrado, eu concluo que a função x ao cubo sobre 3 é uma primitiva da função f, que é o x ao quadrado. Tá joia? Alguma dúvida até aqui? Então, o que você acabou de fazer foi encontrar outra primitiva, né? Da mesma função. Não. Não, ele só não. Peraí, não, foi outro. Ok. Não, porque eu não tinha entendido o que estava fazendo, porque eu dividi por 1/3. Multiplicou por 1/3. Isso, porque eu quero x ao quadrado. Aqui eu tinha 3 vezes x ao quadrado. Eu quero que fique x ao quadrado. Então, eu multipliquei dos dois lados por 1/3. Certo? Vou observar aqui. Esse e esse. Bom, eu chamei muita atenção para te corrigir nesse ponto, porque agora eu vou fazer uma pergunta que vai nesse sentido. Existe
uma pergunta natural. Eu estou falando para vocês, essa é uma primitiva. Por que eu não estou falando a primitiva? Então, pode surgir uma pergunta natural. Existe outra primitiva? Existe, né? A gente consegue arranjar infinitas, na verdade, né? Porque como a função constante, a derivada dela é zero, então, quando você pega qualquer constante ali dentro da derivada, somando com 1/3 mais 1/3 de x ao cubo, exatamente, a derivada dela ainda é x². Exatamente. Então, por exemplo, se eu pegar f de x igual, no nosso exemplo aqui, x ao cubo sobre 3 mais, sei lá, uma constante π, essa função também... Então, a pergunta é, a resposta da pergunta, né? Francisco deu a resposta certa, é sim. Por exemplo, essa função que eu escrevi aqui também é primitiva. Por quê? Pois a derivada dela, que nem ele falou, derivada de constante é zero. Então, a derivada do π é zero e a derivada do x ao cubo sobre 3, nós já vimos que é o x ao quadrado. Tá bom? Então, tem outra primitiva. E, na verdade, que nem o colega falou, tem um monte de primitiva. Você poderia fazer mais geral. Você poderia fazer assim, ó. Para cada constante c, definir uma função, digamos, fc. Desta maneira. E todas essas funções aqui são primitivas. Tudo bem? Aí você se pergunta, então eu posso fazer isso para outras funções? Sim, pode fazer isso para outras funções. Professor, então eu vou fazer aqui uma observação. Diga. É só para ficar organizado ali. F' de C agora, né? Isso. Obrigado. Muito bem. Tinha esquecido de colocar o C aqui, agora está posto. Muito bem. Então, agora eu vou escrever essa observação de uma maneira mais geral, que é o seguinte: se a função f' é primitiva, vamos escrever direito, é uma primitiva de uma função f'zinha, então a função fc, desta maneira, que é a f de x mais c, com c sendo uma constante real, também é primitiva. Da F. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Tudo certo. Joia. Aí, tá bom. Então, quer dizer que, dado uma primitiva, eu construo outra primitiva somando uma constante. Ótimo. Aí, isso nos origina a uma nova pergunta. Qual que é a pergunta que surge? Será que existe alguma primitiva que não é escrita desta maneira? Ou seja, existe alguma outra primitiva da fzinha que não é a fzona mais uma constante? Então, vou colocar aqui a outra pergunta natural que surge. Existem outras primitivas? A resposta para essa pergunta é não. Para responder essa pergunta, eu vou montar todo o roteiro de como a gente responde essa pergunta, tá? Mas, provavelmente, vocês já viram isso em cálculo 1. Apenas viram, digamos, com outra roupa, ou melhor dizendo, com uma outra linguagem. E o que a gente vai fazer aqui eu vou refazer os resultados de cálculo 1 que chegam neste resultado,
E daí eu vou mudar a linguagem desse resultado, vou botar a linguagem de primitiva, e daí você vai falar, olha só, então foi por isso que eu vi esse teorema lá em cálculo 1, tá bom? Muito bem, então vamos fazer esse teoremazinho. Tudo começa no teorema do valor médio, que eu lembrei já na aula passada do enunciado dele, então eu não vou colocar aqui de novo. E, como aplicação do teorema do valor médio, todo mundo deve ter visto que você tem esse teorema aqui, que é se f' de x, pega f uma função definida no intervalo i, de modo que a derivada da f é igual a zero para todo x em i sendo um intervalo, que nem acima. Se isso aqui acontece, então eu tenho que a função f, eu tenho então que a função fzinha, deixa eu melhorar aqui a linguagem, porque para já ficar pronta para a gente aplicar. Então, eu tenho que a função f zona é constante. Todo mundo viu esse teorema lá em cálculo 1? Alguém não viu? Não? Lembro de ter visto, sim. Todo mundo viu, né? Então, o que eu vou fazer? Para mostrar ele, o que eu vou fazer? Eu vou pegar dois elementos do intervalo i e vou mostrar que a f-zona de cada um deles é igual. E pela arbitrariedade dos elementos de i que eu peguei, eu concluo que a minha função é constante, tá bom? É isso que nós faremos. Então, vamos lá. Eu vou pegar dados x1 e x2, dois elementos de i distintos. Aí, como eles são distintos, quer dizer que ou x1 é estritamente menor do que x2, ou x2 é estritamente menor do que x1. Desta maneira, sem perda de generalidade, SPG quer dizer sem perda de generalidade, suponhamos x1 menor do que x2. Se o x2 for menor do que o x1, tudo segue de maneira totalmente análoga, só trocando os numerozinhos. Aonde tem 2 eu coloco 1, e aonde tem 1 eu coloco 2. Aí eu vou lá e faço o seguinte. Como a função f, a derivada dela é zero, em particular a minha função ela é derivável no i, certo? Como ela é derivável em i, em particular, a minha função f é derivável no intervalo x1, x2. Certo? Muito bem. Como f é derivável em x1, x2, segue do teorema do valor médio que vai existir um elemento dentro do intervalo x1, x2, tal que a f de x1 menos f de x2 é igual a f' desse elemento vezes x1 menos x2. Mas olha só a nossa hipótese. A nossa hipótese é que a derivada é igual a zero em todo elemento do intervalo. Então, em particular, a f' de A é igual a zero. Zero vezes qualquer coisa dá zero. Então, esse cara aqui dá zero. Desta maneira, eu concluo que o f de x1 é igual a f de x2 para qualquer x1 e x2 pertencente ao intervalo. Aí, se você quiser, para ser muito preciosista, você pode até escrever assim, desta maneira. Definindo C como sendo o f de x2, temos x1 não é qualquer elemento do i, então eu vou ter que a f de x é o f de x2, que é igual a c. E acabou. A minha função é constante.
Muito bem. Agora, eu uso esse resultado para fazer uma consequência dele, que é um corolário. O corolário que nós faremos tem o seguinte enunciado. Se f' de x é igual a g' de x para todo x no intervalo i, então vai existir uma constante c real, tal que a minha função g é exatamente a função f mais uma constante, certo? A demonstração disso é bem rápida, só usando o teorema acima. Como que eu uso o teorema acima? Bora! O teorema acima me diz quando a derivada é zero. Quem que é que eu vou fazer derivada sendo zero? Bora, olha o seguinte, note que eu sei aqui, ó, f' e g é igual a g', certo? Então, vou pegar assim, ó, g menos f'. Derivada da subtração é a subtração das derivadas. A f' é igual a g', então isso aqui dá zero. Ora, então a função g menos f está nas hipóteses do teorema acima. Daí, pelo teorema acima, vai existir uma constante. A função g menos f é constante, certo? Se a função g menos f é constante, existe uma constante real, tal que a g de x menos f de x é igual a essa constante para todo x no intervalo i. Portanto, a g de x é igual a f de x mais constante para todo x no intervalo i. Alguma dúvida até aqui? Acabou a demonstração. Muito bem. Agora eu vou usar esse corolário para fazer o resultado que vai responder a nossa pergunta, que é o seguinte: se f' e g' ambas são primitivas de uma função f' em i, então vai existir uma constante c, tal que a g' é igual a f' mais constante com x pertencente a i. Desta maneira, o que eu estou falando? Estou dizendo que se você sabe que o f' é uma primitiva para f', então qualquer outra primitiva que eu pegar será exatamente a f' mais uma constante, certo? Então vamos à demonstração desse resultado. Para demonstrar ele, é só usar o resultado acima, que é o seguinte: como f' e g' são primitivas de f', temos o quê? A derivada da f' vai ser a f', porque a f' é primitiva da f'. E a derivada da g' é f', porque a g' é primitiva da f'. Isso para todo x em i. Desta maneira, eu concluo, então, que o meu f' é igual a g'. Aí eu uso o teorema acima. Se as derivadas são iguais para todo x em i, então deixa eu escrever melhor. Pelo teorema, pelo corolário acima, deixa eu tirar essas coisas aqui também.
pelo corolário acima, existe uma constante C, tal que G de x é igual a f de x mais C. Pumba. Então, é o que eu tinha falado antes. Esse corolário acima, que geralmente é visto no curso de cálculo 1, é exatamente a resposta para a nossa pergunta, só que com outra linguagem. E o que a gente fez foi apenas traduzir essa linguagem. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Muito bom. Joia. Então, juntando a resposta desta pergunta, que é esse corolário aqui, com esta observação aqui acima, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode enunciar o seguinte. Se eu pegar aqui, se f zona é primitiva de fzinha, nós temos o seguinte: uma função g é primitiva de fzinha, C e somente C, a função g é igual a f zona mais uma constante. Por causa desta observação, então toda a primitiva da fzinha vai ser a f zona mais uma constante. E a f zona mais uma constante é sempre uma primitiva. Por causa desta observação, eu posso fazer a seguinte nomenclatura. Eu vou fazer a seguinte nomenclatura. Eu vou escrever o seguinte. Se f é primitiva de fzinha, então, quando eu escrever desta maneira aqui, ó, f de x mais c, isso daqui quer dizer que eu estou pegando a função f e somando com alguma constante. Esse cara eu vou chamar de primitiva geral. Ou mais geral, tá? Por quê? Isso porque esse cara é uma primitiva da fzinha e, além disso, toda primitiva da fzinha tem exatamente essa cara. Muito bem. Agora, vamos fazer alguns exemplos de primitiva. Vamos fazer vários exemplos de primitiva. Vamos fazer como se fosse exercício. Encontre a primitiva geral em cada um dos seguintes casos. Primeiro, se eu pego a função f de x como sendo seno de x, quem é uma primitiva para seno? Ou seja, quem é uma função que a derivada dela dá seno? Menos cosseno, né? Menos cosseno. Isso por quê? Bom, você pode ir lá e falar, ó, derivada do cosseno é menos seno. Aí é a mesma coisa que eu tinha antes. Eu quero cair em seno, mas eu estou aqui em menos seno. Então, eu multiplico dos dois lados por menos 1. E eu tenho, então, que a derivada de menos cosseno é igual a seno. Dessa maneira, o menos cosseno é uma primitiva, mas eu quero a primitiva
geral. Portanto, se eu escrever f zona de x como sendo menos cosseno mais c, esse cara aqui é a primitiva geral da fzinha. Alguém tem alguma dúvida desse exemplo? Não? Muito bem. Vamos fazer outro. E se eu vou lá e olho agora no f de x igual a cosseno. Mesma história. Quem é que derivando da cosseno? Ora, eu sei que a derivada do seno é cosseno. Certo? Portanto, o seno é uma primitiva do cosseno. Mas eu quero a primitiva geral. Quem que vai ser a primitiva geral? Vai ser o seno mais constante. Tudo bem? Próximo. A gente pode brincar com todas as trigonométricas que a gente sabe, certo? Você vai pegando lá na tabelinha e vai brincando com isso. Por exemplo, a gente pode pegar na tabelinha secante ao quadrado. Quem é que é a derivada da secante quadrado? Alguém sabe me dizer? A tangente, né? Tangente, exatamente. Portanto, mesma coisa. F de x igual a tangente de x mais c é a primitiva geral de fzinha. Eu posso continuar brincando e vou lá, por exemplo, no secante de x vezes tangente de x. Ora, a derivada de quem que dá isso? É a da própria secante? Exatamente, a derivada da secante. Portanto, se eu pegar f de x igual a secante de x mais constante, esse cara é a primitiva geral mas eu quero planejado. Agora eu quero brincar com a exponencial. A exponencial vai ser exatamente o item E. E elevado a x. Quem é que é a derivada da E elevado a x? E elevado a x. Exatamente. Como a derivada de E elevado a x é o próprio E elevado a x, temos que f de x igual a E elevado a x mais constante é a primitiva geral de fzinha. Joia. E se eu pegar agora... f de x igual a um número b elevado a x. Vocês sabem derivar esse cara, pelo menos? Eu estou atrás da primitiva. Mas vocês sabem, pelo menos, quem é a derivada desse cara? Sabem fazer a derivada desse cara? Como que eu faço para derivar esse cara? Os ln, né? Você tem que... Acho que sair é b na x sobre o ln de b. Exatamente. Usando a propriedade de ln, vou usar a seguinte propriedade. ln do logaritmo de um y é o próprio y, porque o log é a inversa da exponencial. Log, eu estou colocando log aqui
porque eu estou mais acostumado a falar log, mas vocês talvez sejam mais acostumados a falar ln. É uma coisa a tomar cuidado, tá? Porque a maioria dos livros fora do Brasil chamam de log. Isso aqui é ln. Mas é assim, ln de b elevado a x, certo? Aí eu uso propriedade de log, b ln do b elevado a x é a mesma coisa do que x vezes log na base b. Agora, eu faço a derivada disso, e pela regra da cadeia, eu tenho elevado a x ln de b, vezes a derivada de constante vezes x, dá a constante. Então, mas eu sei que e elevado a x ln de b é a mesma coisa que b elevado a x. Opa! Aqui sim. Boa. Agora, você olha lá, poxa, mas é a mesma brincadeira de antes. Eu queria cair aqui, no b elevado a x. Mas eu caí em b elevado a x vezes uma constante. O que eu faço? Ora, multiplica dos dois lados pelo inverso dessa constante. Então, você vai ter que a derivada de b elevado a x sobre ln de b é igual a b elevado a x. Logo, você acaba concluindo que se eu pegar f de x igual a b elevado a x sobre ln de b, temos, aqui faltou eu falar, né? Mas o b é maior que zero, certo? O x, na verdade, pode ser qualquer coisa. Quem tem que ser maior do que zero é o b. Tinha escrito errado aqui em cima. E mais C para pegar logo a mais geral, né? Sim, mais C. E o B também tem que ser diferente de 1, né? O B tem que ser diferente de 1? Porque se for 1, o ln de B vai ficar 0, né? Aí Isso. o denominador vai ficar indefinido. Não, porque daí vai ficar, se o B for 1, vai dar 0 aqui. Aí você vai ter... tá. É que daí você vai ter que ter... Mas daí 0 elevado a x dá 0, né? Isso. Isso. Mas ali no final, o fzão de x, logo f de x igual a b elevado a x sobre ln de b, vai ficar sobre 0, não vai? Sim, verdade. Obrigado. Pronto. E B é diferente de 1. Ótimo, bem observado. Ótimo, obrigado. Mais C é a primitiva geral. Muito bem. Joia. Joia. Agora eu vou fazer um mais trivial, que a gente até meio que passou por ele, mais ou menos, que é o f de x igual a x elevado a n. N aqui na mesma condição de antes. Para esse daqui, a gente tem que lembrar, né? Derivada de x elevado a n é n vezes x elevado a n menos 1. Aí eu multiplico dos dois lados por 1 sobre n. E esse cara aqui, então, vai ser x elevado... Caramba, eu quero chegar no n. Desculpa, eu tô... A aula mal começou, já estou ficando cansado. Aqui eu quero cair no n, então vou pegar n mais 1. E daí aqui vai ficar n mais 1 vezes x elevado a n mais 1 menos 1, que dá n. Mas eu quero chegar apenas em x elevado a n. Então, eu multiplico dos dois lados pelo inverso desse bichinho.
e esse cara vai dar o x elevado a n. Logo, a primitiva geral do meu fzinho é o meu fzão igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c. Aqui sempre, né, pensando desde que faça sentido. E esse n, né, lógico, ele não pode ser igual ao menos 1, porque, de novo, se eu tivesse no menos 1, eu teria uma divisão por zero, que não está bem definida. Então, não pode ser o menos 1. No menos 1, que é a mesma x elevado a menos 1, que é a mesma coisa do que 1 sobre x, eu vou fazer separado, porque é uma função que eu tenho que ter um pouquinho mais de atenção. Então, agora eu vou tratar da função 1 sobre x. Quem é a primitiva de 1 sobre x? Esse é o que a gente tem que fazer. Uma coisa importante de se lembrar, nós só fazemos primitiva aqui nesse curso em intervalos. Então, a primeira coisa a observar é, até agora, todas as funções que a gente estava fazendo, ou o domínio era um intervalo de 0 até mais infinito, ou era todos os reais. Neste momento, ou na tangente era um intervalo aberto, né? Na tangente é um intervalo aberto, o domínio que a gente estava considerando lá. Agora, neste momento, que é o intervalo aberto de menos π sobre 2 até π sobre 2. Agora, neste momento, não. Neste momento, esse domínio aqui, ele é a união de dois intervalos. Quem é o domínio dessa função? O domínio dessa função é de menos infinito até zero, reunido com zero até mais infinito. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar uma primitiva geral no domínio de menos infinito até zero e outra primitiva geral no domínio de zero até mais infinito. Tá bom? Aí, então, a gente pode vir e fazer assim. Vou começar trabalhando no intervalo de zero até mais infinito. Lembre-se que se x pertence a zero até mais infinito, quem é uma função cuja derivada dá 1 sobre x? Ln de x, não? Ln do módulo de x. Sabia não. É positivo. Então, É positivo, então é ln de x, no caso, exatamente. Isso. Então, eu vou pegar aqui e dar 1 sobre x. Deste modo, eu tenho que ln de x mais uma constante é a primitiva geral de f, não em tudo, mas sim no intervalo de 0 até mais infinito. Agora, eu vou trabalhar no outro intervalo. Agora, eu vou trabalhar no intervalo de menos infinito até zero. E agora, quem é que eu faço para dar 1 sobre x, né? Vou fazer um palpite. Bom, eu não tenho a definição de Ln de um número negativo. X aqui é um número negativo. Mas, se eu multiplico um número negativo por menos 1, esse número negativo fica positivo. Então, eu posso falar do Ln do menos x. Porque menos x é um número positivo, já que o x é negativo. Aí eu vou derivar esse cara e uso a regra da cadeia. Pela regra da cadeia, esse cara aqui vai dar 1 sobre menos x vezes a derivada do menos x, que é menos 1. E isso daqui dá exatamente 1 sobre x. Deste modo,
Ln de menos x mais uma constante é a primitiva geral de f no intervalo de zero até de menos infinito até zero. Mas eu quero a primitiva geral da f em tudo, na união. Então, o que eu vou fazer? Bom, vamos tentar fazer o seguinte. Vou definir uma função f de x, que é igual. Vamos lá, eu posso colocar aqui Ln de x mais uma constante para x maior do que zero, e Ln de menos x mais a constante para x menor do que zero. Concordam que essa daqui vai ser a função, a primitiva geral? Sim. Ok. E se eu disser que tem uma mais geral? Por que tem que ser a mesma constante em cima e embaixo? Não poderia ser 2 em cima e 1 embaixo, por exemplo? Não daria certo? Daria. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma constante C1 em cima e outra constante C2 embaixo. Tá bom? Outra coisa interessante de se fazer é o seguinte: a gente pode unificar as definições dessas duas do seguinte jeito, que nem o colega Francisco observou. Quando o x é positivo, o módulo de x é o próprio x. Então, essa de cima, eu posso escrevê-la desta maneira. Quando o x é negativo, o módulo de x é menos x. Então, eu posso escrever dessa maneira. Pronto. Essa daqui é o mais geral. Ou seja, todas as primitivas de 1 sobre x vão ter essa cara. Tá bom? Muito bem. Ficou alguma dúvida nesse exemplo? Não? Joia. Se não há dúvidas, então vamos para frente. Agora, eu quero desenvolver algumas ferramentas para calcular primitivas. Porque a gente vai fazer igual lá em derivada. O que a gente fez lá em derivada? A gente calculou a derivada de algumas funções especiais, que eram os monômios, potência de x, depois trigonométricas, exponenciais e tudo mais, e a gente juntou isso para construir. Então, quer dizer, a gente fez apenas uma quantidade finita de derivadas, certo? Aí a gente conseguiu fazer derivada com uma quantidade infinita de uma quantidade infinita de funções, utilizando algumas propriedades aritméticas, que era, por exemplo, derivada da soma é a soma da derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função. Depois tem a regra do produto e do quociente, só que eu não vou falar aqui porque a gente não tem um análogo a esse para a primitiva. Mas a gente tem um análogo para a primitiva desses dois primeiros, que é o que eu vou colocar agora. Eu vou colocar na forma de observação. Observação. Essas duas coisas vão ser fundamentais para a gente calcular um monte de primitivas. Primeira observação. Se f é primitiva de fzinha no intervalo i, e a é constante real, então eu vou ter que a vezes f, a constante a vezes a função f, é primitiva de a vezes f. Por que essa observação é interessante? Porque, por exemplo, você pode... lembra acima?
a gente viu que a primitiva de x elevado a n é x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, certo? Então, se eu for lá e quiser, sei lá, calcular a primitiva de, sei lá, 7x ao cubo, uma primitiva, na verdade. Uma primitiva de 7x ao cubo vai ser quem? Vai ser 7 vezes a primitiva desse cara. Ora, eu sei que uma primitiva dele é x à quarta sobre 4. Então, 7 sobre 4 vezes x à quarta vai ser uma primitiva desse bicho. Porque eu estou usando a observação, certo? Eu sei que a primitiva de x ao cubo é x à quarta sobre 4. Então, uma primitiva de 7 vezes x ao cubo será 7 vezes x à quarta sobre 4. Tudo bem? Muito bem. Agora, outra observação é que se f é primitiva de f em I e g é primitiva de g em I, então a demonstração dessa observação aqui eu vou deixar de exercício, tá? Mas é bem simples. Certo. Desculpa, que eu pensei agora que eu deveria ter falado sobre a demonstração. E G é primitiva de G em I, então a função f mais G é primitiva da função f mais G, certo? A demonstração desse aqui também fica de exercício. Mas é muito simples. É só você... Vou fazer aqui a demonstração. Olha, só para você ver como que é simples. Você vai lá e faz derivada de f mais g. Vai ser a derivada da f mais a derivada da g. A f é primitiva da f, então esse aqui da f. A g é primitiva da g, então esse aqui da g. Pronto, acabou. Muito bem. Mas por que esse cara aqui é legal? Por exemplo, uma primitiva de, sei lá, x à quarta mais e elevado a x. Uma primitiva disso é, horas, primitiva da soma é a soma das primitivas. Primitiva de x à quarta é x à quinta sobre 5. Mais primitiva da exponencial é a própria exponencial. Pronto. Encontrei uma primitiva dessa função. Tá bom? Joia. Muito bem. Agora vamos fazer alguns exercícios de primitivas. Percebi agora que eu pulei daquela tabelinha, eu pulei algumas. Mas eu vou fazer no final da aula as que eu pulei. Por favor, me lembrem. Esqueci de que eu pulei algumas. Mas tudo bem. Depois, no final da aula, eu coloco essas outras primitivas. Vamos lá, então. Exemplo. Encontre todas as primitivas que feio que está escrito isso, de g de x, que é igual a 4 seno de x, mais 2x à quinta menos raiz de x sobre x.
que eu tenho que fazer aqui? Bom, eu quero usar o resultado que a gente fez antes. Os dois de cima. Primitiva de multiplicação de constante vezes uma função, que eu conheço a primitiva, e depois aquele resultado que soma das primitivas é a primitiva da soma. Se eu vou lá e calculo isso nesses dois aqui, beleza. Mas esse mais à direita, como que eu trabalho com ele? Eu tenho uma divisão. Divisão é problemático para a primitiva. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar essa expressão de modo que eu não tenha essa divisão. Então, eu faço o seguinte, note que essa minha g, eu posso escrevê-la como sendo 4 seno de x, fazer passo a passo sobre x, menos raiz de x é x elevado a meio, sobre x. Então, esse cara aqui vai ser 4 seno de x, mais 2x elevado a 5 menos 1, que dá 4, menos, que é a divisão, né? X elevado a meio menos 1, que dá menos meio. Agora, é só usar os resultados que a gente fez antes. Deste modo, as primitivas de G são Gzão de X igual... Bom, primitiva de seno. Quem é que derivando da seno? É o menos cosseno. Então, vou colocar aqui menos cosseno, aí só para ficar bonitinho, já vou colocar o sinal para cá. Mais a primitiva desse cara vai ser 2 vezes x a quarta, a primitiva de x a quarta é x a quinta sobre 5. Então, vou colocar aqui o 5 aqui. Menos x elevado a menos meio mais 1. Menos meio mais 1 dá mais meio. Isso aqui dividido por meio. Mas dividido por meio é a mesma coisa do que multiplicar por 2. Né? Todo mundo sabe fazer essa conta, né? Se alguém tiver alguma dificuldade nessas contas que eu estou fazendo direto, por favor, me avisa que eu faço mais devagar. Mais uma constante. Então, eu vou colocar uma constante aqui. E pronto. Essas são todas as primitivas da minha função gzinha. Ficou alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Maravilha. Vamos para o próximo. Deixa eu pensar aqui. Eu vou pular o próximo de fato e vou fazer um subsequente. Tá? Vou deixar esse próximo de exercício para vocês. Mas eu vou falar dele no final, depois. Exemplo. Existe uma função fzinha tal que f de 0 é igual a 4, f de 1 é igual a 1 e... Observa, nesse exemplo, não vou pegar a derivada primeira, mas sim a derivada segunda. Será que existe essa função? Bom, vamos ver. Solução. Observa o seguinte. Eu estou em busca de uma função que satisfaça essas coisas.
Se eu estou em busca de uma função que satisfaz essas coisas, eu estou em busca do quê? Bom, note que a função procurada é tal que a derivada dela, ou seja, a f' é primitiva, quase que redundante o que eu vou escrever aqui, mas é primitiva da f duas linhas. Mas quer dizer, é primitiva dessa função aqui acima. Desta maneira, você está atrás de uma função cuja derivada seja quem? É a primitiva da função acima. A função acima, então, vai ser o quê? Bom, 12 x ao cubo sobre 3, usando as propriedades, mais 6x ao quadrado sobre 2, menos 4x mais c, com c sendo uma constante real, porque é alguma primitiva, certo? Alguma primitiva vai acontecer isso. Mas eu estou em busca da função f. Da função f. Logo, a função f, lógico, é primitiva de f'. Vou escrever, na verdade, assim. Vamos fazer assim. Como a f é primitiva da f', temos que a f de x, então, vai ser 12 sobre 3 vezes 1/4, e daí aqui vai dar 1, né? Mas a gente vai fazer isso daqui a pouco. A quarta, mais 6 sobre 2 vezes 1/3, x ao cubo, mais 4 sobre o menos x ao quadrado, mais cx, mais d, para algum d pertencente aos reais, certo? Muito bem, agora só reescrevendo aqui, né? Esse cara aqui, então, vai ser 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 12 dá 1, x à quarta, mais 2 vezes 3 dá 1, 6 dividido por... Desculpa, 2 vezes 3 dá 6, 6 dividido por 6 dá 1. Então, aqui vai dar x ao cubo, menos 4 dividido por 2, 2. Essa aqui é a minha função. Agora eu vou usar minhas hipóteses. Quais são? Por exemplo, f de 0 é igual a 4. Então, você vai lá e faz assim. Já que 4 é igual a f de 0. Mas f de 0, substitui no lugar de x, coloca 0. Vai dar 0 à quarta que dá 0, mais 0 ao cubo que dá 0, menos 2 vezes 0 ao quadrado que dá 0, mais c vezes 0, mais d. Ou seja, tudo isso aqui vai dar d. Então, eu concluo que o d é igual a 4. Se o d é igual a 4, eu tenho o quê? Eu tenho que a minha f de x será x à quarta mais x ao cubo menos 2x ao quadrado mais cx mais 4, certo? Agora eu quero encontrar quem é o c. Para encontrar quem é o c, eu vejo a outra condição, que é f de 1 é igual a 1. Então, você vai lá e coloca como 1 é igual a f de 1, aí eu vou substituir. No lugar de x, eu coloco 1. 1 à quarta dá 1, mais 1 ao cubo dá 1, menos 2 vezes 1 dá 2. Mais c vezes 1 dá c, mais 4. E tudo isso é o quê? 1 mais 1, 2. 2 menos 2, 0.
aí você vai ter C mais 4. Então, você conclui que C mais 4 é igual a 1. Se C mais 4 é igual a 1, então C é igual a menos 3. Portanto, você vai lá e substitui. F de x é igual a x à quarta mais x ao cubo menos 2x ao quadrado. No lugar de C, coloca o menos 3. Menos 3x mais 4. E acabou. Essa é a função procurada. Todo mundo entendeu? Tiveram alguma dúvida na resolução desse exercício? Simples, né? Muito bem. Como eu falei para vocês, eu vou deixar um exercício de tarefa para vocês. Exemplo de tarefa que vai ser: encontre uma função f tal que a derivada dessa função f é e elevado a x mais 20, 1 mais x ao quadrado elevado a menos 1, e o f de 0 é igual a menos 2. Tá? Só que para esse daqui, a gente vai precisar, vocês vão precisar daquelas primitivas que eu falei que eu tinha pulado. Então, eu vou só aqui rapidamente lembrar delas, tá? As primitivas que eu pulei são o seguinte: vamos colocar aqui uma tabelinha, a função, só para ser mais rápido. Função e primitiva geral. O que faltou, né? São a função 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Bom, uma função cuja derivada dá isso é o arco seno. Depois... Tá certo. Não, tem um C a mais aqui. Arco seno, que é a inversa do seno. Depois eu quero falar da menos 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado, que é a arco cosseno. Depois eu tenho... Você não escreveu a mesma coisa? Tem um menos aqui. Ah, sim, sim, sim. Depois eu tenho 1 sobre 1 mais x ao quadrado. E esse cara é o arco... Faltou somar com constante, né? Todas essas aqui. Tangente. Depois, temos as funções hiperbólicas. Todo mundo viu função hiperbólica? Seno hiperbólico de x. Só para quem não viu, o seno hiperbólico é o e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. E a primitiva dele é o cosseno hiperbólico. Quem é o cosseno hiperbólico? Vou colocar aqui. Cosseno hiperbólico é o e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. E a primitiva dele é o seno hiperbólico. Tá bom? Muito bem. Essas são as funçõezinhas que eu tinha faltado de escrever. Tinha faltado eu escrever quem eram as primitivas. Joia. Quase terminando a aula. Agora, para terminar a aula, eu queria fazer aquela aplicação que eu falei para vocês. A aplicação será no movimento retilíneo. Bom, no movimento retilíneo, a gente tem que lembrar algumas coisas. O que é o movimento retilíneo? O movimento retilíneo é uma coisa bem bobinha, que é o seguinte: você tem aqui uma reta e em cima dessa reta você tem uma partícula se mexendo. O que quer dizer que a partícula está se mexendo? Quer dizer o seguinte: se você coloca aqui do lado uma reta que é onde mora o tempo, digamos, para cada instante de tempo eu tenho uma posição,
que é o S de t, certo? Isso é um movimento retilíneo. Então, eu tenho uma função que para cada t eu tenho um S de t. Aí, se a função S é derivável, temos que, isso vocês devem ter visto em cálculo 1, a velocidade no instante t, então é a velocidade instantânea, ela é o que eu chamo de v de t, e v de t é simplesmente a derivada do s. Além disso, se a função que pega um t e leva em v de t é derivável, temos que a aceleração no instante t é o que eu chamo de a de t, e o a de t é simplesmente a derivada da velocidade. Se é a derivada da velocidade, a velocidade é a derivada da posição, então vai ser a derivada segunda da função posição. Tá bom? Muito bem. Já é. Esse é o movimento retilíneo. Agora vamos fazer alguns exemplos sobre o movimento retilíneo, mostrando aonde pode entrar as ideias de primitiva. Porque é a mesma coisa de antes, lembra? Antes eu tinha dado uma função, encontre a derivada. Agora eu faço o contrário. Dada uma função, quem é uma função cuja derivada dá essa? Então, o que você tinha antes, muito usual, era, dado a função s, quem é a velocidade? Deriva s. Agora eu quero o contrário. Se eu sei a derivada, quem é a posição? Ou, se eu sei quem é a aceleração, quem será a velocidade? Tá? Observa que, então, mudou um pouquinho a natureza dos problemas. Os problemas moram aí no mesmo mundinho deles, mas eles são um pouco diferentes. O ambiente é o mesmo, mas a natureza dos problemas é diferente. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Uma partícula se move ao longo... Vai travar. É sempre nessa hora. Na aula da manhã também. Na hora desse exemplo, travou. Pronto, deixa eu salvar só para não perder. Muito bem. Logo, ao longo, que logo se move ao longo de uma reta. Com aceleração sendo chamado de a de t igual a 6t mais 4 centímetros por segundo ao quadrado. Isso para cada t pertencente aos reais. Agora, seguinte, se eu coloco como hipótese, se no instante t igual a zero, ou seja, no instante inicial, digamos, a velocidade é menos 6 centímetros por segundo e a posição é 9 centímetros, determine
Então, o exercício pede determine a posição em cada instante de tempo t, pertencente às reais. Certo? Detalhe que vai ter valor de t negativo aí, né? Oi? Detalhe que vai ter valores de t negativos aí, né? Pode ter negativo. Não, nesse problema aqui, a priori, não tem problema, tá? O zero ele pode ser entendido só como um momento de referência. Exato, exatamente. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos resolver esse probleminha. Então, vamos escrever o que a gente tem. Horas, eu sei que a aceleração é isso. Então, eu posso reescrever assim, ó. Como a aceleração é igual a 6 a de t, aceleração no instante t é 6t mais 4, então, vou fazer assim, ó, é 6 mais 4, e a aceleração é igual à derivada da velocidade, então, quem vai ser a velocidade? A velocidade, não gosto de escrever, então, depois de como. Eu reservo só para você. Vou colocar o temos. A velocidade vai ser o quê? A velocidade vai ser a primitiva dessa bexiguinha aqui. Quem que vai ser, então? Vou colocar aqui direto. 3t ao quadrado mais 4t. Mais c. Com c pertencente aos reais. Temos e a velocidade é isso aqui. Tá bom? Então, essa é a velocidade. Aí você pode usar uma informação que foi dada, que é o seguinte: no instante zero, a velocidade é menos 6. Então, você pode vir e fazer, já que, olha só, no instante zero, a velocidade é menos 6. Então, o v de zero é igual a menos 6. Temos que, aí eu vou lá e substituo. No lugar do t, coloco zero. 3 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. Mais c, dá c. É igual a menos 6. Logo, a velocidade vai ser 3t ao quadrado mais 4t menos 6. Essa é a velocidade. Mas eu não quero a velocidade, eu quero a posição. Aí, observe o seguinte, como a posição, a derivada da posição é igual à velocidade, e a velocidade é o que eu coloquei acima, temos que a posição vai ser a primitiva da velocidade. Quem é a primitiva da velocidade? Vai ser direto aqui, t ao cubo, mais 2t ao quadrado, menos 6t, mais d, para d sendo alguma constante real. Agora, eu quero encontrar quem é d. Para encontrar quem é d, eu utilizo a minha hipótese, que é a posição é 9 no instante t igual a zero. Então, eu venho e faço como? O S de 0 é 9.
E, pelo que a gente fez acima, o S de 0 é 0 ao cubo mais 2 vezes 0 menos 6 vezes 0 mais D, tudo isso vai dar D. Tá? Segue que a posição será t ao cubo mais 2t ao quadrado menos 6t mais 9. E pronto, acabou. Alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu a solução do exercício? Teve algum problema? Não? É a mesma estratégia daquele exemplo que você fez antes, né? Sim, sim. Apenas estamos colocando uma roupa nisso, que é falar de aceleração, velocidade, tudo mais. É. E a Só manipulação troca... aí foi até mais fácil. Oi? O que foi mais fácil? As manipulações aí, né? Portanto, que é tudo no momento zero, velocidade no momento zero e posição no momento zero. Naquele eu tinha F de 0 e F de 1, é tal coisa. Sim, sim. Exatamente. Vamos lá, então, ao próximo. Uma bola é arremessada para cima com velocidade 15 metros por segundo a partir de um penhasco. Cento e 40 metros acima do solo. Para cima quer dizer verticalmente, tá? Encontre a altura da pedra Era uma bola. a bola. Obrigado. A altura da bola em relação ao solo. E segundos mais tarde. Então, o meu instante inicial vai ser 0, tá? Na verdade, a hora que eu lancei a bola, o instante t igual a 0. Mais tarde. Esse é o primeiro item. Depois, quando a bola atinge a altura máxima, e depois quando atinge o solo. Certo? Então vamos lá. Eu estou aqui, né? Tem um penhasco. Aqui está embaixo do penhasco, que eu estou chamando de solo. E esse penhasco tem uma altura de 140 metros. Eu estou aqui em cima do penhasco, digamos que eu estou deitado, né? Porque eu vou jogar a bola exatamente daqui, certo? Aí eu pego a bola e jogo ela para cima.
Bom, quando eu jogo a bola para cima, então vamos colocar já aqui algumas informações. Nesse primeiro momento, que nem eu falei, vai ser o instante zero. Então, neste primeiro momento, eu tenho que a minha posição, a posição da bola, é 140 metros. Além disso, nesse primeiro momento, tenho velocidade de 15 metros por segundo. Então, a velocidade nesse instante é 15 metros por segundo, certo? Outra coisa importante a ser dita. Depois que eu lanço a bola, não tem nenhuma outra força atingindo a bola, exceto pela força da gravidade que está empurrando a bola para baixo. Aí eu vou lá e tenho aquelas constantes universais da gravidade, né, da aceleração da gravidade, e nesse caso eu vou usar que a aceleração da gravidade é menos 9,8. O menos é porque está indo para baixo, tá bom? Muito bem. Agora, feito tudo isso, a gente pode calcular a nossa posição, que é a primeira coisa que pede. Então, eu vou lá e faço como isso, isso e isso. Posso até fazer mais algumas observações, que é isso, isso, e que a velocidade é igual ao contrário. A aceleração é a derivada da velocidade. E a velocidade é a derivada da posição. Temos. Vamos lá. Primeiro. Eu tenho que a aceleração é isso, mas a aceleração é a derivada da velocidade. Então, a velocidade será menos 9,8 vezes t mais uma constante. Agora, eu tenho que encontrar quem é a constante. Para isso, eu vou lá na minha hipótese. Já que a velocidade no zero é 15, temos que o C vai ser também 15. Porque o V de zero vai ser menos 9,8 vezes zero, que dá zero. Zero mais C dá C. E o V de zero, então, é ao mesmo tempo 15 e C. Então, C é igual a 15. Então, eu tenho que C é igual a 15. Logo, a velocidade é igual a menos 9,8t mais 15. Além disso, como aqui, né, já foi posto, mas vou reescrever. A velocidade é igual à derivada da posição. Temos que a posição será a primitiva da velocidade. Então, a primitiva da velocidade é menos 9,8 sobre 2, t ao quadrado, mais 15t mais d, com d sendo um número real. Agora, eu preciso encontrar quem é esse número real. Para isso, eu vou usar a minha informação. O S do zero é 140. Logo, 140 é igual ao S do zero, e o S do zero é igual constante vezes zero, zero, constante vezes zero, zero, mais D, dá D. Concluindo, que a minha posição no instante t é menos 9,8 por 2t ao quadrado, mais 15t, mais 140. Certo? Eu vou parar o exercício aqui, mas para concluir ele é muito fácil. Agora que eu sei a posição, eu posso pensar bem simples do seguinte jeito. Eu posso fazer um gráfico
que eu tenho tempo por posição. E daí, olha só, é uma função quadrática. O gráfico disso é uma parábola com concavidade para baixo. Aonde, então, agora eu vou lá e vejo o que ele está pedindo no resto. Quando a bola atinge a altura máxima e quando atinge o solo? Bom, a primeira coisa que eu quero observar é que não tenho nada antes do zero. Não tenho nada antes do zero. Certo? Não tenho nada antes do zero. Agora, outra coisa que eu quero observar é quando é que esse S vai ser máximo? É quando eu estiver no vértice da parábola. Então, qual que é o instante procurado para ter o máximo? É só achar o vértice da parábola. Quando é que eu vou atingir o solo? É na raiz, certo? Lembrando que a parábola sempre tem duas raízes, a priori teria uma aqui, outra aqui, mas, de novo, não existe nada antes do tempo zero. Então, eu só vou achar a segunda raiz dessa parábola, tá? E fazendo essas duas coisas, você termina o exercício. Tudo bem? Deu 3:10 agora, que é o tempo de terminar a aula, então tô terminando no momento certo. Mas antes de terminar, só para a gente não terminar de maneira abrupta, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Lembrando que sempre depois da aula também eu posso continuar aqui para a gente tirar as dúvidas. Alguém tem alguma dúvida ou quer fazer algum comentário, pessoal? Não? Muito bem. Professor, Diga. sobre as funções hiperbólicas que o senhor tinha falado há um tempinho atrás, elas são funções que a gente devia ter visto em cálculo 1, ou aqui de novo em cálculo 2? Eu não vou passar aqui em cálculo 1, não. No cálculo 2, não. Mas eu recomendo que você olhe o livro ou o material que eu passei das minhas aulas de cálculo 1. Lá tem esse assunto bem explicadinho, tá? É uma coisa muito fácil. Então. Na verdade, é uma coisa bem fácil, tá? Bem simples. Ok, qualquer tranquilo, então. Consegue entender. Joia? Ok, obrigado. Por nada. Muito bem, pessoal. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu vou interromper a gravação. Obrigado aí por terem participado da aula. Lembrando que podem participar. Chamada mais, não, professor. Oi? Professor, tem chamada hoje? Não, chamada eu falei, né, na vez passada que eu só vou fazer a partir da semana que vem, porque essa semana ainda está tendo rematrícula. Tá joia. Aí na terça-feira que vem tem. Joia? Obrigado, então, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Até mais. Professor, obrigado. Boa tarde, galera. Obrigado.